Símbolos de fé das igrejas reformadas. Confissão belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort. O primeiro dos padrões doutrinários da Igreja Reformada na Holanda foi chamado Confissão de Fé e se tornou conhecido como Confissão Belga por ter se originado na área agora denominada Bélgica. Seu principal autor foi Guido de Brès, um pregador reformado martirizado em 1567. Durante o século XVI, as igrejas naquela região foram expostas às mais terríveis perseguições pelo governo católico. Para protestar contra essa cruel opressão e para provar aos opressores que os reformados não eram rebeldes revolucionários, como os acusavam, mas cidadãos cumpridores das leis que professavam as verdadeiras doutrinas cristãs de acordo com as Sagradas Escrituras, de Brès preparou essa confissão no ano de 1561. No ano seguinte, uma cópia dela foi enviada ao rei Filipe II, junto com uma declaração em que os signatários afirmavam estar prontos a obedecer ao governo em tudo o que fosse legítimo, mas que se submeteriam à tortura e à morte antes de negar as verdades expressas na confissão. O Catecismo de Heidelberg é o segundo dos padrões doutrinários da Igreja Reformada e originou-se no ano de 1563 na cidade de Heidelberg, daí seu nome, capital do eleitorado alemão do Palatinado. O principal eleitor, Frederico III, que se tornou calvinista em 1560, encarregou Zacarias Ursinus, professor da Faculdade de Teologia de Heidelberg, e Caspar Olevianus, pregador da corte, de prepararem um manual de instrução doutrinária para consolidar a fé reformada em seus domínios. O novo catecismo foi aprovado e publicado em 1563. O sucesso foi imediato e a sua terceira edição, as perguntas e as respostas, foram agrupadas em 52 dias do Senhor, de modo que seu conteúdo pudesse ser estudado ao longo de um ano. O Catecismo de Heidelberg tornou-se o mais importante símbolo de fé das igrejas reformadas, juntos com a Confissão Belga e a partir do Sínodo de Dort, ocorrido em 1618 e 1619, com os cânones de Dort. O terceiro padrão doutrinário adotado pelas igrejas reformadas chama-se Cânones de Dort. Jacobus Arminius, pastor da Igreja Reformada de Amsterdã, daí os arminianos, adeptos ou defensores dos seus ensinamentos, afirmava que a salvação depende da presciência de Deus, no que foi contestado. Depois de sua morte, em 1609, o grupo arminiano publicou, em 1610, a Remonstrância, ou seja, um pleito ou pedido. O documento expunha o arminianismo em 5 pontos. Primeiro, Deus elegeu os que creriam. Segundo, o sacrifício de Cristo é para todos, mas somente o crente recebe. Terceiro, a fé é um dom da graça de Deus. Quarto, essa graça pode, porém, ser rejeitada. Quinto, os crentes também podem causar a própria perdição. Os teólogos fiéis à Escritura também publicaram um documento, a Contra-Remonstrância, e esclareceram o ponto de vista bíblico em 7 artigos. Primeiro, Deus, em seu beneplácito, escolhe alguns a fim de salvá-los por Cristo, sendo as demais pessoas preteridas. Segundo, este decreto se aplica também às crianças. Terceiro, aos eleitos, Deus dá a fé. Quarto, para eles, vale o sacrifício reconciliatório de Cristo. Quinto, o Espírito os renova. Sexto, o Espírito os guarda na fé. E sétimo, eles mostram gratidão por meio das obras. No dia 13 de novembro de 1618, o Sínodo reuniu-se em Dort, ou Dordrecht, na Holanda, para decidir a questão. Os 5 artigos dos arminianos foram discutidos em uma comissão e uma comissão preparou os textos dos cânones, ou regras de doutrina em que se condenava a doutrina arminiana e se expunha a doutrina da Escritura. Os cânones de Dort foram aceitos por todos os delegados e solenemente promulgados. As igrejas reformadas dos Países Baixos tinham agora sua terceira confissão de fé,
Ao lado da Confissão Belga, de 1561, e do Catecismo de Heidelberg, de 1563, os cânones de Dort tiveram influência também na preparação da Confissão de Fé de Westminster, de 1647, a confissão de fé mais conhecida no mundo presbiteriano.